Oséias, capítulo 14. Eu farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, porque é uma linguagem que traz um português um pouco mais contemporâneo. E aí fica um pouco mais simples de entendermos o texto. Então, nova tradução na linguagem de hoje, a abreviação é NTLH. Qualquer aplicativo de Bíblia que você tenha no celular, enfim, dá para você baixar essa versão. Então vamos lá, Oséias capítulo 14, que diz: Povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa todos os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão um sacrifício que te ofereceremos. A Assíria não pode nos salvar, e a cavalaria não pode nos proteger. Nunca mais diremos aos ídolos feitos por nós mesmos que eles são o nosso Deus. Tu, ó Deus, és misericordioso e cuidas dos necessitados. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles. Serei como a chuva para Israel, e ele dará flores como os lírios. As suas raízes serão profundas como as das árvores do Líbano. Os seus galhos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras e perfumosos como os cedros do Líbano. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutas como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. O povo de Israel dirá: os ídolos não valem nada. Sou eu, o Senhor Deus, que atendo às orações do meu povo. Sou eu que tomo conta deles. Como um pinheiro verde, eu lhes dou abrigo, e de mim eles recebem todas as bênçãos. Que as pessoas sábias e ajuizadas entendam a mensagem deste livro e meditem nela. Os caminhos de Deus, o Senhor, são certos. Os bons andarão neles, mas os pecadores tropeçarão e cairão. Então, veja esse último capítulo de Oséias, que é um texto inteiramente de graça, de amor e de uma promessa de reversão do juízo que viria sobre Israel e também sobre Judá. Vamos colocar sobre todo o povo de Deus. Então, o último capítulo de Oséias encerra-se com esperança. O profeta mostra que o juízo sobrevirá. Falamos muito sobre o exílio assírio de 722, 721, 723. É difícil datar, mas alguns chegam a um consenso que foi em 722 a.C., que se cumpriu esse juízo sobre Israel, que foi a invasão assíria, e o povo foi levado para servir como escravos pelo rei Salmanaser, ou Salmanazar, depende da tua tradução. Mas, assim como o texto mostra um Deus amoroso em todo o momento, não poderia encerrar-se diferente. Que texto maravilhoso, falando da futura restauração de Israel. Veja, Israel é comparado a Gomer, esposa de Oséias, que era prostituta, que era adúltera. Ela foge de casa para ficar com outro homem, mas Oséias vai atrás dela. Oséias tem filhos com ela. Os filhos denotam o juízo que veria, não meu povo e não amada, o juízo que veio, inclusive, sobre Israel. Mas o próprio Deus manda Oséias buscar novamente Gomer e trazê-la para casa. Ou seja, o amor de Deus faz com que haja esse juízo. É difícil, é duro, mas é um ato de amor. Mas é o Deus que continua amando o seu povo, apesar das características de adultério e prostituição, que eram ligadas aos cultos, aos deuses de fertilidade de outras nações. E veja esse final, como que traz esperança. O Senhor Deus diz: vou curar o meu povo da sua infidelidade e vou amá-los com todo o meu coração, pois não estou mais irado com eles.
o texto se encerra com esperança. O texto se encerra com Deus, mais uma vez, revelando e demonstrando todo o seu amor, apesar do povo ser pecador. Israel traz sobre si esse juízo de Deus por causa das suas atitudes pecaminosas, por não dar ouvido ao Senhor, por querer viver como queria, sem se atentar às leis de Deus. Isso trouxe ruína. E nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Então, apesar do juízo vir de Deus como um ato amoroso, Israel está recebendo o que merece. É consequência dos seus atos. Falamos sobre isso também. Mas veja, não poderia ser um final diferente, porque Oséias representa nesse texto, no seu livro, Deus. Deus transmite o seu coração ao profeta. Deus faz com que Oséias sinta em si, viva na pele o que Deus está sentindo com respeito ao seu povo. Deus fala a Oséias, vai, case-se com uma mulher de prostituição, uma mulher adúltera, e Oséias, com a sua vida, demonstra ao povo de Israel como Deus se sentia. Um marido casado com uma prostituta adúltera, um marido traído, uma esposa infiel, que não conseguia guardar a parte dela na aliança, no compromisso, uma mulher com o coração voltado para muitos e outros homens, e não conseguia ser fiel ao seu esposo. Então, este é o foco do texto todo, né? O casamento de Oséias, que parece ser absurdo aos nossos olhos, mas Oséias representa Deus. E Gomer, a prostituta, representa cada um de nós. Nós somos o povo dele, e o nosso coração é inclinado para fazer aquilo que é ruim. Mas o texto se encerra com amor. Lógico, nós vimos no texto que há consequência. Sempre há consequência para os nossos pecados. Não existem consequências eternas. Fomos perdoados por Cristo na cruz. Mas as consequências terrenas, imediatas, as que acontecem aqui, nós as sofremos todas. No caso de Israel, foi o exílio assírio. No caso de Judá, foi o exílio babilônico, 130, cento e pouquinhos anos depois do exílio assírio, né, em 586, o povo é levado para a Babilônia, sob Nabucodonosor, que era o imperador babilônico, e Salmanasar, ou Salmaneser, leva o povo de Israel cativo em 722 para trabalhar como escravo na sua terra. Então, essa é a dinâmica toda do texto. Mas eu pergunto a vocês, essa conclusão que Israel espera vem com a sua restauração, mas também aponta para Cristo, porque é em Cristo que, de fato, o povo de Deus é reunido e ele não está mais irado conosco. Ele não está mais irado conosco porque Cristo suportou a ira dele em nosso lugar. Veja, por que Deus perdoa Gomer? Por que Deus ama Gomer? Por que Deus quer estar com Gomer, apesar de saber como ela é? Nós. Por que Deus insiste em estar conosco, apesar de sermos pecadores? Por que Deus quer a nossa presença, apesar de sermos seres tão miseráveis, tão pequenos, tão falhos, tão rudes? Estamos tão distantes de viver a palavra. Estamos sempre devendo. Temos inúmeros problemas, e mesmo assim, Deus nos ama. É um mistério, mas o perdão de Deus e o amor dele é demonstrado em Cristo na cruz. Porque Deus perdoa e ama Gomer? Porque a ira que ele tinha sobre o povo não poderia ser paga com exílio. Deus não deixou de ficar irado com o seu povo por causa do exílio assírio, ou por causa do exílio babilônico. Isso é muito pouco para aplacar a ira de Deus. Na verdade, o perdão de Deus vem porque Cristo, na cruz, suporta toda a ira do Pai, por amor a cada um de nós. E então há salvação. Salvação de graça. Não tem nada que a gente tem que fazer para ser salvo. Nós somos salvos por Deus. Não fizemos nada para sermos salvos. Nós não merecemos. É um presente imerecido a salvação que Cristo dá a todos e a todas. E aqueles a quem ele mostra essa salvação
professam o seu nome como único e suficiente Salvador. É simples assim. Por isto que este amor revelado no capítulo 14 de Oséias vai para além da promessa de restauração do próprio povo de Israel e de Judá. É uma restauração que nós vimos na cruz. Mais uma vez, Israel viverá debaixo da minha proteção. Eles crescerão como trigo, darão frutos como a parreira e serão famosos como o vinho do Líbano. Então, toda essa linguagem da natureza, né? Toda essa linguagem das belas paisagens, daquilo realmente que é verde, daquilo que realmente é fértil, né? Vem de Deus, não vem de Baal. A restauração que o Senhor traz em Cristo não vem de falsos deuses, vem do próprio Senhor. Tudo aquilo que eles fizeram de ruim, adorando outros deuses e desviando o coração para outros deuses, é restaurado na cruz de Cristo. Ou seja, Deus nos aceita por causa de Cristo, que aceitou em nosso lugar a culpa pelo nosso pecado. Então veja que maravilha, né? Parece até um absurdo, né, aos nossos olhos, essa justiça divina. E é mesmo. Porque o nosso senso humano de justiça é muito diferente do de Deus. Talvez poderia encerrar este livro de Oséias com uma série de mais juízos, né? Mas não, Deus encerra o livro de Oséias com palavras de amor e de esperança. E veja, não é por causa de Israel. Israel continua sendo Gomer. Judá também. Nós também. A igreja de Cristo não é perfeita. Ela será aperfeiçoada por Cristo naquele dia que estaremos com Ele eternamente. Até lá, nós somos santos, porém pecadores. Acertamos porque Cristo nos faz acertar. E quando erramos, é por conta da nossa natureza humana mesmo que nos leva a isso. E eu concluo o capítulo 14 de Oséias, e depois nós vamos fazer uma aplicação para encerrar essa série, com um apelo. Nós vivemos, às vezes, algum tempo na nossa vida enquanto cristãos, muito sem graça. Algumas pessoas insistem em querer merecer a salvação, ou acham que são aceitas por Deus por uma série de atributos que eu consigo guardar. Aí faz da relação com Deus uma relação de troca. E veja, isso é muito delicado, porque aí a nossa fé e o nosso amor por Deus acaba ficando por conta de uma disciplina, de uma regra, de eu cumprir uma série de normas e leis para Deus gostar de mim, e caso eu descumpra, Deus fica triste e me pune. É exatamente a religiosidade do antigo Israel, que depois Cristo desfacela isso, fala, não é nada disso. Eu acho que Oséias serve muito bem para nos mostrar um pouco mais de graça, de humildade, e aprendermos, em primeiro lugar, veja, o texto revela quem nós somos, Gomer. Pare de achar que você é melhor do que os outros. Pare de se julgar melhor do que os outros. Você e qualquer outro indivíduo, homem e mulher desta nação, por ruim que pareça aos seus olhos, diante de Deus, é a mesma coisa. Porque você não pagou preço algum para ser salvo. Quem pagou em seu lugar foi Cristo, porque você nem aguentaria. Você não teria condições. O ser humano não salva a si mesmo. Não salva. Pelo contrário, nós nos condenamos mais ainda. Então, o mérito é totalmente de Cristo na salvação. E por mais que sejamos salvos, por mais que tenhamos o Espírito Santo morando dentro do nosso coração, por mais que leiamos a Bíblia, participemos de uma igreja, aprendamos a palavra, por mais que estejamos cercados por isso tudo, nós ainda continuamos pecadores, suscetíveis e passíveis de cometer qualquer erro e qualquer pecado. Nós somos Gomer. Segundo a eclesiologia, diz que nós somos prostitutas e em abstinência, casta meretrix. Mas somos. O nosso desejo é
por aquilo que é ruim, por aquilo que é mal. É o que a Escritura revela acerca do indivíduo humano. Então, Oséias revela quem nós somos. Então, isso deve gerar em nós um sentimento de humildade e também de acolhimento. Como que nós somos duros para julgar os outros? Como o nosso julgamento é pesado? Como que nós não conseguimos entender a graça de Cristo? A outra coisa que o texto mostra é quem Deus é. Deus é um marido cego de amor. Deus é um marido cego de amor. Porque aos nossos olhos, que absurdo, que homem suportaria isto? Casar-se com uma prostituta adúltera, que abandona a casa para ficar com outro homem e ainda vai atrás para buscá-la. O texto mostra quem nós somos e quem Deus é. Se isto não é amor, se esta ação de Deus não demonstra o caráter amoroso, misericordioso, e se a gente não consegue compreender na vida de Oséias, que é por causa de Deus cristãos, que é por causa dele que nós fazemos boas ações, que é por causa dele que nós caminhamos, que é por causa dele que estamos em pé. Olha, eu não sei aonde mais encontraríamos isso. Então, se nós somos Gomer e Deus é Oséias representado nesse texto, que o nosso coração se encha de alegria, mas principalmente de humildade e de gratidão para com Deus. E por fim, as nossas relações com os outros devem melhorar a partir disso. Nós somos convidados a mostrar ao mundo este Deus que é Oséias, que salva quem não merece, que ama quem não o ama. E às vezes nós apresentamos ao mundo um Deus bravo, irado, um Deus que fica filmando os nossos pecados 24 horas, esperando um vacilo nosso para nos punir. E nós falamos para as criancinhas, Papai do Céu está vendo. E nós pedimos justiça de Deus sobre criminosos, a justiça de Deus não falha. Espera aí, eu acho que nós compreendemos muito pouco da Bíblia. Aliás, nós interpretamos a Bíblia como nós queremos. Nós escolhemos os textos da nossa conveniência. Sabe por quê? A gente tem uma ideia errônea de querer dominar as pessoas e as coisas pelo medo. E a gente não consegue, porque por mais que se faça com que as pessoas temam, tenham medo, fiquem desesperadas, uma hora é frágil, uma hora as pessoas se rebelam. Eu quero encerrar com uma experiência que talvez seja a sua. Eu espero que não. Eu fui para a igreja com 15 anos de idade, faltando uma semana para completar 16 anos. Então, este ano agora faz 19 anos que eu estou na igreja. 19 anos. Sou ordenado há 10 anos. A minha licenciatura, que é um ano antes da ordenação, então são 11 anos de ministério. Agora, em dezembro, eu faço 11 anos de ministério e 12 desde que eu saí do seminário e concluí o meu curso do bacharelado em teologia. Então, é um tempo bom, um tempo grande. E o que eu tenho mais visto na minha vida como pastor e como membro de igreja que eu fui, é que a igreja brasileira tem medo de fazer um discurso da graça, do amor, de revelar a face desse Deus amoroso na Escritura, porque acham que aí as pessoas vão descambar e viver uma vida imoral, desregrada, pecaminosa e etc. O que eu vi sempre foi o contrário. Pastores e líderes querendo dominar as pessoas pelo medo. Medo do inferno, medo do castigo, da punição divina, da mão de Deus. E eu vi nesse tempo todo pessoas crescendo doentes, assustadas. Vi muitos pais obrigando os filhos a irem à igreja, até batendo nos filhos, porque não queriam participar. Quando esses filhos se emancipam, aonde estão? Quantos filhos de líderes, de pastores, de líderes da nossa igreja que eu conheci, que são tão traumatizados que fazem tratamento até hoje e não querem passar nem na porta de uma igreja? Quantos líderes que nós temos, pastores, presbíteros, diáconos, presidentes de SAF, homens e mulheres,
que os filhos não estão na igreja? É porque por muitos anos nós fomos ensinados por uma doutrina que não é bíblica, de medo, de dor, de um Deus que castiga, de um Deus que pune, de um Deus que está extremamente bravo, de um Deus que espera o momento que a gente faz para pisar em cima de nós. Muito diferente de Oséias. Nós andamos 14 capítulos, foram 14 dias, cerca aí de meia hora, conversando sobre o texto bíblico. Em algum momento, você viu Deus agindo assim? Ah, pastor, mas teve o juízo da Síria, teve o juízo que veio. Sim, nós somos responsabilizados pelos nossos atos. Pega uma abelha e bota na ponta do seu dedinho e faz carinho no ferrão dela para você ver. É dolorido, então é óbvio. Mas quanto ao perdão eterno, já foi dado por Deus. Nós já fomos perdoados. Há consequência para os nossos atos. Somos responsáveis pelos nossos atos. Mas daí vai da nossa postura. Então, aquela pessoa que pecou, que falhou, que errou, que está sofrendo pela consequência dos atos, o que nós temos que fazer? Temos que estender a mão e lembrar a ela quem é o Deus revelado em Oséias. O Deus que vai atrás de Gomer. Quando ela vira as costas ao esposo e vai morar com outro homem, ele vai atrás e traz ela de volta para casa. Irmãos e irmãs, não adianta, não é por força, não é por poder, não é por coação, não é por rigidez, não é por disciplina pesada, que nós, cristãos, vamos educar a próxima geração. A ineficácia do moralismo e do legalismo pregado desde lá do século XVIII, XVII, quando começou o movimento pietista, doloroso, né? Custou caro esse movimento pietista. E até hoje fica aí na nossa cabeça essa santidade extrema que ninguém alcança. Tem gerado pessoas doentes. Vamos voltar para o Deus da Escritura, o Deus de graça e amor, para que as pessoas se aproximem de Deus com amor, amando. Porque este amor realmente é a única coisa que transforma. Então, de fato, esses 14 capítulos de Oséias nos levam para mais próximo deste Deus, que vai atrás da prostituta adúltera, traz ela de volta para casa. E no capítulo 14 diz, e haverá um dia que você será totalmente transformada. Nós vimos isso em Cristo, e ainda aguardamos o restinho. Se a gente morrer agora, a gente vai viver a bênção eterna. Se Cristo voltar e quando estivermos vivos, também viveremos. Então, essa penúltima aula, e aí a gente vai concluir na quarta-feira o livro de Oséias.